Nós temos irradiação e prece, e é só colocar uma vez por mês os nomes lá no papelzinho, aqui no andar de cima, o nome e o endereço. Agora, se a prece for para desencarne por suicídio, escrever a palavra suicídio ao lado, a prece, né, se desencarnou por suicídio. E se for em radiação, se houver tentativa de suicídio, colocar ao lado a tentativa de suicídio ou ideias suicidas. Nós temos o atendimento fraterno ao final das nossas reuniões, da reunião de hoje. É só se dirigir aos responsáveis da tarefa para encaminhamento aos médios autorizados a este trabalho. Estamos precisando de alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas. Quem quiser e puder nos ajudar, é só deixar os itens na caixa lá em cima, no andar de cima, em frente à secretaria, na caixa grande do andar térreo. Agradecemos muito desde já a colaboração de todos. Estamos precisando, no momento, de leite em pó integral. Tá? Lembramos a todos e àqueles que estão chegando pela primeira vez, principalmente, que em nossa casa, que em todas as reuniões públicas, temos evangelização infantil, e nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde, temos evangelização infanto-juvenil. Tragam suas crianças e seus jovens para relembrar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. É muito importante. Solicitamos doadores de sangue, de qualquer tipo, para o nosso querido companheiro, nosso querido médio da casa, o seu Carlos Osternac, que está internado. Os estoques estão em estado de emergência nos hospitais. Quem puder ajudar, por favor, comparecer à mesa ao final da reunião pública para maiores informações. Aí nós temos mais detalhes aqui, quem puder ajudar. Convidamos a todos para o nosso rodízio de caldos, que será no dia 18, no domingo, né? No dia 18 agora. Horário das 12 às 16 horas, local, Rua Iruti, número 90, Penha Circular, convites à venda com a dona Terezinha. Pedimos aos frequentadores da nossa casa que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações. Desta maneira, estaremos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz no nosso planeta. Incluir também a prece pela nossa obra, né, que está sendo realizada aqui no Centro Espírita Irmão Clarencio. Nas dependências, pedimos que nas dependências do subsolo e salão, não usar para alimentação, não fazer uso de aparelhos celulares, por favor. Agradecemos a colaboração de todos, tá? Desde já. Vamos à leitura da nossa página, da nossa mensagem, que é do nosso querido Emmanuel, do livro Alma e Coração, Pensamento, Psicografia, do nosso querido também Chico Xavier. Tem o título de Provações e Orações. Referimos-nos, muitas vezes, às circunstâncias difíceis, como sendo óbices insuperáveis, trazidos por forças cegas do destino, arrasando-nos a coragem e a alegria de viver, simplesmente porque, em certas ocasiões, as nossas súplicas ao céu não adquiriram respostas favoráveis e prontas. Outro, porém, ser-nos-á o ponto de vista, se considerarmos que os acontecimentos críticos são carreados até nós pelos recursos inteligentes da vida, certificando-nos a capacidade de autossuperação. Imaginemos o desmantelo e a desordem que levariam no mundo se todos os nossos desejos fossem imediatamente atendidos. Por outro lado, analisemos a mutabilidade de nossas situações e disposições,
e verificaremos que muitas das providências solicitadas por nós ao suprimento divino, quando concedidas, em muitos casos, já nos encontram em outras faixas de petição. Daí o caráter ilícito de nossas queixas, quando alegamos que o Senhor nem sempre nos ouve nos dias da angústia. Hoje queremos isso ou aquilo, amanhã já não queremos aquilo ou isso. Disputamos a posse de objeto determinado e passamos a desinteressar-nos da concessão depois de obtida. Como esperar que a divina misericórdia nos suprima o amparo ou o remédio, o socorro ou a lição, se as horas difíceis são os instrumentos de que carecemos para que se nos sulque convenientemente o espírito para as tarefas do necessário burilamento. Se provações constrangedoras te alcançam a estrada, não te permitas a omissão da luta, através de fuga ou desânimo. Persevera trabalhando na área em que te afligem, na certeza de que são fatores de promoção a te elevarem de nível. Tolera as condições desfavoráveis que te repontem na senda de cada dia, pois se as aceitas, servindo e construindo, para logo observarás que o amparo do alto te sustenta na travessia de todas elas, porque em nenhum lugar, em tempo algum, estaremos nós separados de Deus. Belíssima página, belíssima mesmo, de nosso querido Emmanuel, do livro Alma e Coração, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier. Vamos agora à nossa prece. Vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus e dizer assim: Mestre querido, Mestre amado, estamos aqui mais uma vez a te rogar, a te pedir que nos envolva, nos sustente, nos inspire através das suas sugestões de amor, de luz, de paz, de serenidade, de harmonia. Senhor Jesus, fortalece a nossa fé, a nossa coragem. Pedimos também aos nossos benfeitores, aos benfeitores da nossa casa, aos nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, ao nosso querido irmão Clarencio, patrono da nossa casa, que tanto nos ajuda, nos sustenta, nos dá força e coragem, a quem rogamos nesse momento que envolva e sustente as nossas irmãs que farão uso da palavra, em especial nossa querida Cláudia, que trará o fruto dos seus estudos, a nossa querida irmã Deise, que fará a sustentação no momento do passe, trazendo, Jesus, a tua boa nova, a tua mensagem de amor, a tua mensagem para que nós possamos abrir o nosso olhar, o nosso sentido espiritual. Sendo assim, querido Mestre Jesus, e Deus, nosso Pai de bondade, amor e misericórdia, a quem pedimos permissão nesse momento para iniciarmos a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Hoje nós estudamos o Livro dos Espíritos. E os itens do livro que nós vamos estudar correspondem, as questões correspondem ao capítulo 9 da segunda parte, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, os itens de 532 a 535, que vamos dar continuidade, né, da palestra de sábado passado, que é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, vamos passar a palavra para a nossa querida Cláudia, que Deus a abençoe, envolva e sustente.
Desculpa, cometi uma falha. A leitura da questão, pelo menos uma questão, né, Cláudia? Desculpa, tá? Emoção de te ver aqui. Vamos efetuar a leitura da questão 532, que Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? Os espíritos respondem a Kardec: não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Ficai sabendo também que, frequentemente, depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias, mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que o que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente de um mal deve sair um bem muito maior. É o que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Agora sim, Cláudia, que Deus abençoe. Boa tarde a todos. Que bom que aqui estamos, né? Que bom ver o salão cheio. Eu pensei que hoje, com o friozinho, algumas pessoas fossem ficar em casa. Carioca fica intocado dia de frio, né? Mas que legal, né? Com certeza, os espíritos estão aqui conosco, né? Os que nos ajudam, os que compartilham conosco os pensamentos, os sentimentos, e os que precisam da nossa ajuda. Lembrando sempre que a gente, quando vem à casa espírita, a gente traz também, mesmo pela ligação do pensamento, aqueles que lá fora estão ligados a nós. Então, que nós possamos todos aproveitar o estudo de hoje, porque, como a nossa irmã falou, está dando continuidade à influência dos espíritos, né? Hoje, especialmente, nos acontecimentos da vida, mas estamos estudando que a influência dos espíritos é constante, né? Mas nós somos o quê? Espíritos. Então nós também influenciamos, né? Não podemos perder isso de vista. Então o esforço de cada um de nós estarmos aqui, que os nossos pensamentos possam alcançar o objetivo do estudo de hoje, que possamos sentir essa vibração tão amorosa, que cuida de nós, que nos ajuda e mesmo sem percebermos, estão trabalhando em nossas mentes, em nosso corpo físico, através dos fluidos. Então, existe um trabalho grandioso acontecendo e que todos possamos fazer parte desse trabalho. Graças a Deus. Então, como a nossa irmã falou, e aí antes até, né, não tem como a gente não comentar essa mensagem tão brilhante quando Emmanuel pontua coisas importantíssimas para todos nós. Essa mensagem daria um estudo, um seminário, um curso de um ano inteiro, porque, vejam, ele traz para a gente pontos importantes para o nosso entendimento do que nós estamos fazendo aqui. E muitas vezes a briga que fazemos com Deus, quando as nossas vontades não são realizadas. Mas ele também lembra que uma hora nós queremos isso ou aquilo, daqui a pouco não queremos mais aquilo ou isso, não é não? Olha, nós não sabemos muito o que queremos ainda não. A nossa, como ele chama aqui, né, ele diz que a nossa mutabilidade, a mutabilidade das situações e disposições, olha só, faz com que a gente, às vezes, brigue até com Deus porque acha que Deus está deixando a gente sozinho. Hoje, todos nós temos que sair daqui com a certeza de que não estamos abandonados. Aliás, todo o estudo tem sido voltado para isso, né?
nós não estudamos lá nessa influência dos benfeitores, os espíritos bons que nos protegem, os espíritos protetores, né? Que eles estão constantemente tentando nos ajudar. E nós não nos sentimos ajudados e muitas vezes nós não nos ajudamos. Ó, complicadinha aqui sou eu, né? A complicadinha não são eles, né? Eles estão fazendo a parte deles. Eu sempre costumo pensar que esse trabalho é tão grandioso e é sempre uma parceria. Olha só, parceria significa assim, ambas as partes têm responsabilidades, têm ações, têm posicionamentos, têm necessidades, né? Então, Deus, através dos benfeitores, sempre faz a parte dele. Nós precisamos entender qual a nossa parte na vida nossa como espíritos encarnados e desencarnados. E aí lembramos que, quando lá no capítulo que fala sobre a fé transporta montanhas no Evangelho, capítulo 19, o item que fala para a gente sobre a fé humana e a fé divina mostra isso. Aquele espírito benfeitor nos mostra que a fé humana, termos essa coragem, essa decisão de usarmos as nossas forças para as conquistas verdadeiras. Que, abrindo um parênteses aqui, quando a gente quer uma conquista complexa, diferente e até errada, bem complicadinha, a gente usa toda a força do mundo, não usa não? A gente nem duvida que tem força quando eu estou aborrecida e quero destruir alguma coisa, quando eu quero ofender o outro, como lá atrás cortávamos cabeça. Não vamos lembrar dessa parte que já passou, graças a Deus, né? Nós já fizemos isso, né? Mas vamos esquecer. Ok. Hoje nós não pensamos mais nisso, mas se nós tínhamos força para fazer a bobagem, por que hoje não estamos usando a força para fazer o certo? Esse deveria ser um questionamento diário nosso, que com certeza nós íamos nos sentir fortes para as grandes realizações, né? E aí, Deus, através dos benfeitores, sempre está nos dando essa oportunidade. E aí a fé humana faz isso, nós conseguimos acreditar na força que nós temos e associada à fé divina, que é essa certeza de que Deus realmente está conosco através dos benfeitores, falando aos nossos ouvidos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, quanta coisa boa. E todos nós temos referência disso. Como é bom quando a gente consegue ter um bom pensamento, um pensamento de otimismo, que Emmanuel diz para a gente aqui, olha lá, já começa pelas queixas, né? As nossas queixas têm o caráter ilícito. Por quê? Quando alegamos o que o Senhor nem sempre nos ouve nos dias das angústias. Isso não é verdade. A verdade é que Ele nos ouve sim, mas se eu estou preocupada em reclamar, não vai dar possibilidade de eu prestar atenção na ajuda que está chegando. Até porque eu quero que a ajuda seja daquele jeito e não é daquele jeito que a ajuda vem. A ajuda está vindo de outra forma e que é uma ajuda muito mais eficaz. Mas eu estou com o pensamento fixo na ajuda do jeito que eu quero. E aí eu brigo com Deus. E aí ele fala lá no início que as dificuldades da vida, né, que ele chamou de muitas vezes nas circunstâncias difíceis, sendo óbices insuperáveis, que nós nos referimos a isso como se fossem óbices, ou seja, dificuldades, obstáculos, empecilhos insuperáveis, traduzidos por forças cegas do destino. Quando a gente pensa isso, isso aconteceu comigo. A gente trabalha com jovem, aí eu estou me lembrando que eu digo para eles assim, tem dia que a gente acorda, aí não ouviu o despertador, aí acorda atrasado, corre, levanta, aí embola o pé no lençol e cai. Poxa vida, esse lençol também. Aí vai escovar o dente, aí se arruma todo, vai escovar o dente, aí cai pasta de dente na roupa limpinha que acabou de colocar. Mas essa pasta também, aí vou botar o leite lá, o café e derrama tudo. São os espíritos que estão fazendo isso? A gente bota a culpa nos... hoje tem o espírito obsessor me atrapalhando, né não?
Presta atenção no que está fazendo, criatura. Observa se o pé está desenrolado do lençol antes de levantar. Presta atenção no que vai fazer. Observa direitinho o que você está fazendo. Porque é muito mais fácil responsabilizar o outro. É como se a gente sentisse leve. E é tolice, porque não fica leve nada, não vai resolver problema algum. Vai continuar distraído com qualquer outra coisa. Muitas vezes, esse tal do soneca, né, que a gente tem, que não é só no celular, não. Antigamente já tinha inventado aquele reloginho com soneca. E aquilo ali é uma tortura. Você já acordou, não vai mais ter aquele sono profundo. E fica lá, não, só mais 5 minutos, só mais 10 minutos. Aí se atrasa, aí sai correndo que nem o desesperado. Podia ter levantado na hora que o despertador tocou. Já acorda cansado, já levanta estressado, porque aquele barulhinho está fazendo na minha cabeça 50 vezes. Mas eu que deixei ele fazer. Então, percebam, olha, vamos perceber juntos, né? Estou falando para mim também. Quantos tormentos nós mesmos nos impomos. E vamos dizer que são óbices insuperáveis, trazidos por forças cegas do destino. Que triste, né? E arrasa-nos a coragem e a alegria de viver, porque a pessoa já vai com raiva, já vai estressado, já vai encontrar com outras pessoas desse jeito. Acabou de voltar do plano espiritual e nem pode dizer que no plano espiritual foi ruim, de repente até foi bom, mas a pessoa já se complicou. Aí, olha lá então que ele diz pra gente, que simplesmente porque em certas ocasiões as nossas súplicas ao céu não adquiriram respostas favoráveis e prontas. Então, será que nós já pensamos no que estamos pedindo? E ele diz mais, outro porém ser-nos ao ponto de vista, ou seja, vamos enxergar isso tudo diferente se considerarmos que os acontecimentos críticos são carreados até nós pelos recursos inteligentes da vida, nada por acaso, certificando-nos a capacidade de autossuperação. Olha que legal. Então, as dificuldades nos servem para o trabalho de desenvolver as possibilidades de autossuperação. Ou seja, cada dia eu consegui ser melhor do que o dia anterior. Cada dia eu consegui fazer um esforço maior de convivência harmoniosa, maior de conquistas e realizações, maior de perdão. Todos esses esforços são necessários para isso, para eu conseguir crescer. E nós aqui já não podemos dizer que não sabemos, né? E aí, agora me lembrei do exemplo que eu acho mais bonitinho de autossuperação, que é o de alegria por conseguir a autossuperação. Eu já contei 20 vezes, mas vou contar de novo. Quando meu filho era pequenininho, eu assistindo um desenho animado com ele, então tinha o Franklin, você já conhece o Franklin, mas tem gente que não conhece. O Franklin era uma tartaruguinha lá que ganhou de presente um cronômetro. Todos os amigos dele eram animais e ele era uma tartaruga. E aí, cronômetro serve para quê? Para marcar competições, tempo. Aí, o que acontecia com o Franklin? Sempre perdia. E o Franklin, um dia, desanimado, pessimista, como o Emmanuel falou ali, na historinha, ele só não estava culpando Deus, mas ele estava lá desanimado, porque não sei para que eu ganhei esse cronômetro, não serve para mim mesmo. E aí, vem um amiguinho dele e diz: Franklin, me empresta o seu cronômetro. E aí levou o cronômetro. Pode levar, não serve para mim mesmo. E tá, levou o cronômetro. Daqui a pouco ele ouve assim, o Franklin, passou um tempo lá: eu venci, eu sou campeão, eu bati o recorde. Ele falou: ué, eu conheço essa voz é do Cremelinho. Só que o Cremelinho era uma lesma. E ele falou assim: ué, o Cremelinho bateu recorde de quem? Aí lá foi ele correndo no passo de tartaruga, né?
E aí, quando chegou lá, viu o Franklin do lado da ponte, dizendo assim, eu venci, perdão, o Cremelinho, eu venci, eu sou campeão, eu bati o recorde. Ele falou, ué, você bateu o recorde de quem? O meu Franklin, ontem eu atravessei essa ponte em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Hoje eu atravessei essa ponte em 2 horas, 10 minutos e 3 segundos, eu sou campeão. Ele falou, ué, a gente pode bater o próprio recorde? Pode, Franklin, hoje eu sou 2 segundos mais rápido do que ontem. Quem dera se nós fizéssemos o esforço do Cremelinho. E a cada dia nós nos esforçássemos para entender isso. Olha, entender que Deus é tão misericordioso que Ele colocou espíritos bondosos para nos ajudar. E, inclusive, nós vamos ver aqui que até nos acontecimentos da vida, nós já vimos isso, estamos vendo isso em vários itens, inclusive quando estudamos lá sobre os benfeitores, né, os espíritos protetores. Mas veja, é parceria, eles vão nos ajudar. E nós? Podemos pedir? Claro que podemos. Olha, Jesus disse, pedi e obtereis, Ele deu certeza. Batei, a porta se abrirá. Olha, buscai e achareis, mas ajuda-te que o céu te ajudará. Então o que ficou faltando na nossa vida? Porque com certeza Deus ajuda, com certeza a gente alcança. A nossa impressão, a nossa percepção, a nossa visão é que a doutrina veio ajudar a entender, a mudar o ponto de vista. Por isso ele diz aqui que as dificuldades são para nós nos ajudarmos, nós crescermos e não estaremos sozinhos. O que a gente tem que ter é bom senso. Aí, quando nós estávamos estudando há muitos anos atrás, o encontro sobre o livro dos Espíritos, e estudávamos os Espíritos protetores. Aí uma companheira chegou e disse assim, eu estava precisando comprar uma máquina de lavar roupa. E eu fiquei vendo máquina de lavar roupa que esquenta a roupa, que pode botar roupa de leve, que isso, que aquilo, com tantos quilos. E eu pensei, onde está o meu espírito protetor que não me ajuda a escolher? Aí o grupo disse, amiga, será que não está na hora de você aprender a escolher? Porque ele já deve ter aprendido, mas você vai ter que escolher lá as características da máquina que você deseja e experimentar se ela é boa. Mas é o espírito que tem que escolher. Aí vamos ficar mimados. Eu quero isso. Aí vem alguém e faz, eu quero aquilo. Aí vem alguém, não é assim. A gente sabe que o mimado não cresce, fica inseguro, fica bobo, não sabe o que fazer na vida. E Deus não quer isso. Por isso, Ele nem deixa a gente saber quando está sendo influenciado. Para quê? Para a gente assumir a responsabilidade das escolhas. E eu vou lembrar um quadrinho que eu também já falei aqui para vocês, que eu vi uma vez esses postzinhos que a gente recebe no WhatsApp, que era um bonequinho, como se fosse uma pessoa, né, com um celular na mão. E ele pensando assim, estava escrevendo uma mensagem, e ele, mando ou não mando, mando ou não mando, mando ou não mando. Estava na dúvida, né? Aí veio o anjinho e disse para ele, igual o Tom e Jerry, né? Veio o anjinho e disse para ele, olha, é melhor você não mandar não. Isso vai ser muito ruim, as consequências vão ser desastrosas. Não manda essa mensagem não, meu filho. Aí ele, manda ou não mando, manda ou não manda. Aí vem o diabinho, aquela imagem do Tom e Jerry do diabinho. Cara, é melhor você não mandar não, dessa vez você não vai se dar bem nisso não. Aí o último quadrinho, mandei. Não ouviu nenhum, nem o outro. E é assim que acontece. No fundo, nós estamos escolhendo e muitas vezes dizemos assim, é pelo arrastamento irresistível.
E os espíritos nos mostram em várias questões, 845, 645, 909, lá no Livro dos Espíritos, que não existe arrastamento irresistível. Eles até dizem assim, arrastamento sim, irresistível não. Por quê? Porque nós temos a chance, a possibilidade de escolher sim. E sempre temos, e graças a Deus, é o desenvolvimento do livre-arbítrio. Então, essa imagem que fizeram o desenho animado lá, anjinho e diabinho, ela acontece frequentemente. Só que, voltando aqui ao que começamos a dizer, não é só dos espíritos desencarnados que recebemos as influências. Gente, os espíritos encarnados, nós não nos influenciamos normalmente uns aos outros. Eu me lembro que na época da faculdade, há muitos anos atrás, ainda era permitido fumar em sala de aula. Hoje eu sei que não era. E eu me lembro que quando um professor acendia um cigarro, o que acontecia? 300 acendiam também. E nós ficávamos naquela poeira. Quem não fumava, né, fumava junto com eles. Isso não era proibido. Porque ninguém estava pensando no cigarro. Às vezes acontecia de um aluno acender o cigarro e aí os professores e tudo. Assim como... no meu caso, se abrissem uma barra de chocolate, eu ia ficar com muita vontade, ia ser difícil me concentrar na aula. Então, não estou dizendo que só eles estão nessa furada dos vícios, não, né? Mas vejam, o resistir é por conta de cada um de nós. Mas Kardec nos ajudou a entender, perguntando para os espíritos se realmente havia essa influência dos benfeitores nos acontecimentos da vida. Então, semana passada, nós vimos algumas influências. E hoje, nós vamos ver as influências que são interessantes, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter pensado nisso, e quem sabe até já pediu. Como a nossa irmã leu lá, na 532, se os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade. Veja, quando a gente fala nisso, é natural que todos nós desejemos nos livrar dos problemas. E quando a gente muitas vezes pede isso, a gente pede para nos livrarmos daquilo que está nos incomodando. É até natural, mas quando nós estamos conhecendo a vida do Espírito, agora já vamos entendendo que não vai adiantar eu pedir para me livrar daquilo, porque se eu precisar passar por aquela situação vai se repetir. Eu saio daqui e vou encontrar ali. Nós temos uma pessoa que nos contou uma ocasião que a amiga dela estava morando num lugar muito perigoso. E os ladrões entravam nas casas e tudo mais. Aí ela resolveu sair do Brasil, foi morar num país que a moça não sabe dizer qual era, mas era um país assim, que num local que não havia criminalidade, que lá era tudo normal. E o que aconteceu? Assaltaram a casa dela dentro de casa, colocaram ela como refém, fizeram isso, fizeram aquilo, saiu até no jornal, para ver como isso era uma coisa inédita. Então, ela não aconteceu com ela aqui, aconteceu com ela lá. Era uma necessidade dela passar por aquela circunstância. E se havia alguém que estava disposto a fazer aquilo, como nós já vimos em outras questões, são instrumentos cegos da lei, Deus permitiu que isso acontecesse. E ela precisaria passar por aquela lição. Por quê? Não é da nossa conta, não precisamos saber. Mas uma coisa é certa, se realmente ela foi com boa intenção para se livrar disso tudo, né? Não precisaria ter acontecido. Se aconteceu, é porque era uma provação para ela. Mas mesmo assim, vamos lá. Kardec perguntou então se eles poderiam nos livrar. E eles disseram então para a gente, não inteiramente. Bom, já é um início de resposta boa, né? Não inteiramente significa que pode, né? Não inteiramente, então, em alguns momentos pode. Vamos lá. Pois há males que estão no decreto da providência. Foi isso que nós falamos agora, né? Não soubemos agora, essa semana, da criança que recebeu, desencarnou porque pensaram que era tiro, né, de revólver e não era. Era de pistola de prego. Vocês viram essa história?
A criancinha dentro do carro, os pais ouviram lá o barulho, estilhaço, quando olharam para a criança, viram, levaram para o hospital. A pessoa que estava fazendo a obra estava usando aquela pistola de pregos e a pistola disparou sempre, que parece que tem um sistema que só no contato que ela deveria disparar. Mas alguma coisa aconteceu que foi com tanta força que, além de quebrar o vidro, penetrou na cabecinha da criança. Isso aí, gente, a gente não pode mais dizer que foi por acaso, né? Já estudamos isso nas questões anteriores, né? Houve algum motivo para que essa situação acontecesse. Cada um vai responder pela sua parte, sem dúvida. Mas não podemos dizer que Deus estava dormindo nesse momento. Até porque nós também já sabemos que quando tem situações assim para acontecer, a quantidade de benfeitores que se aproximam da circunstância para sustentar cada um que estará passando por essa situação é muito grande. Vocês sabiam disso? A gente não para pensar. Naquele momento em que parece que estamos abandonados, muitas vezes nesse momento estamos cercados de benfeitores, porque eles sabem a dificuldade que vai acontecer, eles sabem o que cada um de nós precisa e estão lá para ajudar. Olha que bacana. E a gente não sabe, não se dá conta disso. Mas agora já podemos saber. Então ele diz, então, há males que estão nos decretos da providência e a lei de atração pelas provas que aquela pessoa precisa passar. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos paciência e resignação. E aí a gente lembra, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, em que um benfeitor nos fala, quem é que nos fala? Lacordé. Ele nos fala sobre o bem e o mal sofrer. E ele nos diz, então, que até Emmanuel fez a referência à queixa. Quando nós precisamos passar pelas dores, eles nos ajudam amenizando, trazendo a paciência e a resignação. Se nós conseguirmos receber essa vibração amorosa, para nos esforçarmos na paciência, que significa esperar aquilo acontecer no tempo daquilo. E a resignação, conseguir entender que aquilo ali tem um propósito. Não foi por acaso que aquilo ali aconteceu ou está acontecendo. Eu passo por aquilo sem me queixar. O que eu vou pedir? Força, sim. Resignação, sim. Coragem, sim. E até alegria. E quem diz isso para a gente? Leon Denis, quando fala sobre a dor, lá no livro Problema do Ser do Destino, que ele diz que a dor, na realidade, faz parte do nosso dia a dia, faz parte de todo mundo. Ele até começa o item dizendo que tudo que vive cá embaixo sofre, a natureza, o animal e o homem. E ele vai fazendo alguns questionamentos, né? Algumas pessoas pensam que a dor é castigo, é punição, é expiação, é resgate das faltas, é passado, mas ele diz assim que, no fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Equilíbrio no sentido de a gente voltar para estar dentro das leis de Deus. E educação, adquirir aquele hábito. Quantas pessoas passam pela dor e saem muito melhores do que quando entraram nela. Quando a dor vai embora, a pessoa está melhor, né? Porque ela teve que desenvolver sentimentos, né? Que, na realidade, às vezes... Não, vou terminar o pensamento. Que, na realidade, ela, sem a dor, não estava prestando atenção para desenvolver aquilo. Leon Denis usa umas palavras dizendo para a gente assim, mais ou menos, que a dor física, ela nos ajuda na resistência, vai desenvolvendo a resistência àquela dor. E vocês já devem ter ouvido falar de pessoas, agora mesmo com a chikungunya, né? Quantas pessoas tiveram que aprender a conviver, né? Não ficar só deitada na cama, até porque se ficasse só deitada, a dor ia piorar.
Então, não teve que aprender a ter resistência àquela dor, né? Quem passou por essa prova sabe muito bem disso, né? E que prolongada, né? A chikungunya, a dengue e agora outros que estão surgindo, a zika, enfim. Assim como outras dores também, né? A pessoa que sente muita dor e que às vezes depende até de remédio. Mas olha o que ele diz, a dor moral desenvolve o sentimento. Então, muitas vezes, aquilo que a pessoa está bem fisicamente, nem está passando pela dor física, mas está passando por uma dor moral. E essa dor moral vai fazer uma transformação. Leon Denis diz também para a gente que com um golpe, a dor é capaz de elevar o indivíduo a tais alturas que ele levaria 20 anos de estudos e esforços para alcançar. Então, com um golpe, nós podemos entender. Leiam esse texto, porque é muito profundo. Ele, inclusive, diz que quem já passou vai entender melhor as palavras que ele está trazendo. Esse texto é fantástico. Essa mensagem que Leon Denis dá para a gente é muito profunda para conseguirmos entender a dor, né? Ela já está acontecendo, é preciso passar por ela. E o entendimento ajuda no bom senso, para a gente conseguir passar melhor e aliviar, amenizar esse sofrimento, né? E aí, então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que os espíritos vão ajudar nisso. Mas nem sempre eles vão poder evitar as dificuldades, né? A gente sabe muitas vezes, e nós aqui espíritas sabemos e ouvimos falar dos benfeitores, que, por exemplo, na realização de um trabalho, muitas vezes eles até nos ajudam a evitar determinadas situações para que o trabalho se faça bem, né? Quantas vezes a gente sabe que quando a pessoa se afasta do trabalho, né, ela dá chance a grandes perturbações, a dores, a sofrimentos, mas enquanto ela está ali, quantas vezes ela é sustentada. Lembram que Kardec, em Obras Póstumas, diz para a gente que ele também perguntou aos espíritos se eles ajudariam nas dificuldades materiais. E eles disseram, não te ajudar seria não te amar. Olha. Por quê? Porque eles sabiam o valor da obra e sabiam o esforço que ele estava fazendo. Então, eles ajudavam, lembra? É parceria. É parceria. E eles ajudam sim. O que pode ser evitado. Mas olha lá o que ele diz. Agora, olha um puxãozinho de orelha para a gente. Ó. Ficais sabendo também que frequentemente depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Então, Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em nosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias, mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido dessas palavras, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, viu? Ele está dizendo então para a gente trazer, cada um de nós, trazer para nós mesmos o que é nosso, o que depende de nós, não depende do outro. Eu vou dizer para vocês que às vezes até pensamentos. Eu tive a oportunidade pouco tempo de conversar com uma pessoa que ela estava dizendo que ela se sentia muito incapaz, que ela era uma pessoa falida, que ela era uma pessoa que não dava certo para nada, sendo que ela já tinha 2 faculdades, trabalhou em empresas muito boas, ela só estava desempregada, entre aspas, o só, tá? Ela estava desempregada, porque passar pela prova do desemprego realmente é algo muito ruim. Mas ela tinha uma porção de conquistas como pessoa aqui na Terra, na verdade como espírito. Aliás, uma pessoa boníssima, assim. Vamos fazer campanha de não sei o quê? Ela é a primeira e ela mobiliza todo mundo. Vamos fazer campanha de não sei o quê? E ela está lá e tal. E se sentindo incapaz. Mas, de onde vem essa ideia? O pai, que é uma pessoa
realmente assim, falida, ele sim, alcoólatra e tudo mais, passou a vida inteira dizendo para ela, e ela sem a mãe, porque a mãe desencarnou cedo, ela se deixou levar por essas ideias. E aí quando eu disse para ela, vamos pensar então, você realmente não tem valor, você não tem capacidade, você não tem força, vamos analisar as suas questões aí, pensa nas dificuldades. Aí ela foi refletindo, e ela foi vendo que força ela tinha sim. E aí ela foi saindo daquele pensamento pessimista, e a partir daí ela foi começando a acreditar que ela era capaz sim. Por quê? O sentimento estava tão doído, que fez com que ela imaginasse que ela fosse tão horrível assim. E na realidade ela não era. E não é mesmo. Tanto é que, passado lá a necessidade, agora ela conseguiu 2 empregos ao mesmo tempo. Que ela ai, Cláudia, não sei se foi pior ficar desempregada ou agora ter que escolher entre os 2. Criatura, aquilo mesmo, normal, né? Não sabe o que quer. Uma hora quer isso ou aquilo, daqui a pouco não quer aquilo nem isso. É isso aí, né? Apesar de ser uma brincadeira, ela passou por um tormentinho ali, ter que escolher. Então, vejam, quantas vezes a gente se vê em situações assim, a gente quer se livrar de alguma coisa e não percebe que aquilo ali é que nos ajuda. Vocês querem ver uma coisa? Os hábitos, por exemplo, que nós reclamamos das pessoas que convivem conosco. Né? Às vezes a gente reclama daquilo, e aí a gente fica pensando, lá em casa a gente tinha uma coisa assim, né? Eu dizia, meu marido, ele tinha um hábito, vou falar dele aqui, tá? Não conta pra ele não. Ele tinha um hábito de tirar a camisa e deixava o cabide em cima da cama. E eu dizia pra ele, mas por que você não bota no armário, não sei o que, não sei o que? Eu falava pra ele assim, se você desencarnar na minha frente, eu vou sentir falta disso. Aí, olha eu, reclamando já quando ele desencarna, que eu senti falta. A pessoa é complicada aqui, né? Aí ele parou. Aí um dia eu falei pra ele, mas cadê os cabides em cima da cama? Quem é a problemática aqui? Sou eu, né? Eu falei, mas você nem desencarnou e agora não tem mais cabide em cima da... Aí de vez em quando ele deixa, né? Eu digo, ai, que bom, hoje eu encontrei um cabide em cima da cama. Então, vejam, ele deve ter as coisas também que ele reclama de mim, ou não, ele não é de reclamar não, mas que ele tenha, né, sinta alguma contrariedade e tudo mais. Mas vejam, a gente, quando era, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma moça que trabalhava lá em casa, que ela reclamava do marido. E aí o marido desencarnou. Aí ela reclamava, porque ela estava sentindo falta do marido. O meu filho, na época, ele tinha lá, sei lá, uns 6 anos de idade, ele falou, mãe, mas ela não reclamava dele, porque ela está reclamando agora que ele não está mais aqui. É, sim. Então, olha lá o que os espíritos dizem para a gente. Ó, é a inteligência que vai nos ajudar a sair das situações, mas que não vai adiantar se a gente não mudar o entendimento daquilo. Eu falei de uma coisa simples, que era um cabide, mas quantas vezes a pessoa faz uma tortura moral, outra pessoa faz violência, né? Quantas circunstâncias todos vivem, e que às vezes é justamente aquilo... Vejam, eu falei uma coisa muito boba, muito simples, né? Mas quantas coisas maiores nós não percebemos mais além daquilo, gente, né? As dores mesmo, como falamos, físicas e morais, elas são necessárias, como ele disse para a gente, para trabalhar a capacidade de autossuperação. A gente só consegue isso se a gente olhar para a gente como espírito, porque como homem material parece que a vida já acabou, porque aquilo ali não tem mais jeito, né? E as pessoas, por exemplo, que têm doenças crônicas, ou já não tem mais os membros para caminhar, ou já não tem mais os olhos de ver, ouvidos para ouvir verdadeiramente. Então, vejam, nós precisamos começar a mudar o ângulo de entendimento dessas situações. E aí, ele disse para a gente assim, sabei ainda, os espíritos, né, que o que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, de um mal deve sair um bem muito maior. E o que não compreendeis, porque só pensais no momento presente e na vossa própria pessoa. Então, vejam, isso significa, eu estar aqui pensando, né, na minha vida material. Mas se eu olhar como espírito, mas isso é tão difícil.
Eu concordo com vocês, né? Mas é por isso que nós estamos aqui. Para aprendermos juntos a entender as situações como espírito e sair da visão material. Isso que os espíritos têm nos ajudado. E aí, Kardec também perguntou se os espíritos podem fazer com que se obtenham dons da riqueza, se lhe for solicitado. Quanta gente pede para ganhar na loto? Né? Quanta gente pede para ganhar um dinheiro muito grande e tudo mais, esquecendo que aquele dinheiro gera uma responsabilidade. Por que gera responsabilidade? Porque o dinheiro não é nosso. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é de quem? É de Deus, assim como a minha casa, o meu carro, o meu corpo, que eu chamo de meu, mas Deus está me emprestando. Aí, o que eles explicaram também? Que algumas vezes, como prova, até é permitido. Porém, olha só, frequentemente se recusam. Como se recusa uma criança o atendimento de um pedido inconsiderado, porque nós não temos essa noção. E, às vezes, até para nossa proteção, aquilo não é dado, aquilo não é permitido. Aí, vamos ler o livro Céu e Inferno, que tem vários espíritos lá que viveram a riqueza e fizeram muito mau uso, se machucaram e muito mais machucaram o outro. E depois, olha, deu um trabalho para se harmonizar. Por causa do dinheiro, que na vida material parece uma coisa maravilhosa, mas para o espírito é uma prova. E por que é uma prova? Por causa dos prazeres, excessos e o poder. Faz a pessoa se achar muito melhor do que o outro. Então, é uma prova dura, sabia? E se nós não considerarmos isso e vermos só como parte material, vamos ficar ávidos disso. Pode ser a melhor das intenções, mas gera sofrimento por não entender esse valor da riqueza. Mas ainda assim, Kardec perguntou, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? E olha a resposta, uns e outros. Isso depende da intenção. Porém, na maioria das vezes, são os espíritos que querem vos arrastar para o mal, que para isso encontram um meio fácil nos gozos que a riqueza proporciona. Viu? Então, aqueles que não querem o nosso bem, com certeza, eles podem facilitar, se for da permissão de Deus. Lembrando que os espíritos inferiores, eles não têm o poder de fazer o que eles desejam, não. Se for da permissão daqueles que realmente sabem o propósito daquilo. Porque eles é que estão no controle. Mas muitas vezes vão deixar, por quê? Está insistindo muito, meu filho? Então, passa por isso. Eles até permitem que os espíritos inferiores deem aquela forcinha. Mas a responsabilidade sempre vai ser daquele que passar pela prova. O que facilitou com má intenção também vai responder. Mas tem aqueles com boa intenção sempre para nos ajudar. Então, quando reclamarmos da falta de dinheiro, vamos pensar se não é na falta de dinheiro que nós vamos adquirir oportunidades de trabalhar sentimentos. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim, ela tem mais 2 irmãos, vive um para cada lado, mas quando eles estão desempregados, eles se unem. Um vai para a casa dela, o outro pede ajuda, e mais não sei o quê, os 3 se ajudam. Aí conseguem emprego, cada um vai para um lado. Olha só. Eles não perceberam que o valor deles estarem desempregados é grande, porque eles se ajudam, né? Então, aí lá na 534, quando Kardec perguntou, quando obstáculos parecem vir fatalmente a se opor aos nossos projetos, isso se daria por influência de algum espírito? Isso nós já estamos sabendo também, né? Resposta algumas vezes por influência dos espíritos, de outras, e mais frequente, é porque procedeis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos não são responsáveis por isso. Vós é que sois vosso próprio mau gênio. Então, olha, o arrastamento é irresistível.
A pessoa, por exemplo, que está no esforço para não usar drogas ou bebida, se ela for para um lugar que tiver, a tendência vai ser ela ficar com muita vontade. Porque não é nem só a influência visual, é a própria vibração, vai acender os desejos antigos, então ela vai fazer força para evitar. Mas, lá mesmo, quando nessas questões que eu falei, 845, 645, 909, os espíritos vão mostrar que muitas vezes os espíritos pedem a prova para vir no meio dos vícios, lá na 264 os espíritos falam isso, para resistir. E muitas vezes eles influenciarem os que estão ao redor, fazendo bobagem. Ele influencia no bem aqueles que estão fazendo o mal. Veja, muitas vezes o espírito pede para isso. Eu quero vir lá para ajudar aquelas pessoas. Mas você pode resistir, você pode cair na tentação. Não, mas eu vou com propósito firme. E muitos ajudam sim, né? Agora, se nós queremos saber, como ele falou lá, que muitas vezes é porque nós procedemos mal, é só darmos uma olhada também no capítulo 5, Bem-aventurados os que sofrem, quando Kardec nos fala sobre as causas atuais das aflições. Ele nos dá uma lista de coisas lá, de atitudes nossas, de escolhas nossas, que geram um mal, geram um tormento. Então, se ficarmos atentos, vamos evitar isso aqui que ele está dizendo. E aí, olha que bacana que a gente vai fechar o estudo com isso, ó. Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa venturosa, alguma coisa bem bacana, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer. Olha, Kardec lembrou que se alguém está fazendo algo por nós, nós precisamos agradecer. Olha o sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão só tem no coração que dá valor àquilo que recebe. Pergunta para nós todos: nós damos valor àquilo que de bom nós temos? Será que nós damos? Às vezes a gente só vê a parte ruim e não consegue ver toda a parte boa que está ao redor daquilo, né? E essa notícia aqui que os espíritos nos dão de que sempre tem um benfeitor a nos ajudar, já é uma notícia grandiosa e que nos ajuda. E ele diz então, ó, olha a resposta dos espíritos: agradecei sobretudo a Deus que nos deu essa permissão, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram seus agentes. Então os espíritos estão trabalhando em nome de Deus na nossa vida. E a gente nem para pensar. E aí Kardec ainda perguntou: e o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Aí eles responderam: o que acontece aos ingratos. E o que acontece aos ingratos? O que acontece com uma pessoa ingrata? Ah, mas se a gente não sabe, os espíritos também falaram aqui para a gente. Eu vou ler para vocês. Ó, no Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita, no item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Quem fala para a gente é um guia protetor. E ele diz um trechinho assim, ó: os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser esquecidos na terra, ou seja, a pessoa pode não ficar grata, esqueceu, não deu valor, mas quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal, ele se lembrará, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em outra existência, aceitando muitas vezes uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Olha que lindo! Então, quando vemos pessoas tão dedicadas, né? Quantas vezes essa pessoa pode ter desenvolvido esse sentimento de dedicação em outra existência? Aí que vem aquilo que ele disse lá, que muitas vezes um mal pode parecer um mal, mas é um bem. Olha, na questão anterior, na primeira questão, saber que o que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, de um mal deve sair um bem muito maior. Então, todas as lições, elas acabam trazendo um bem muito maior.
Olha nós aí aprendendo, né? E aí ele finaliza com a questão, com o item B, todavia há pessoas que não pedem e nem agradecem, e para as quais tudo dá certo. Essa aqui é a pergunta do rebelde sem causa, né? Ah, mas a pessoa não pede nem agradece e tudo dá certo na vida dele. Tem muita gente hoje olhando as redes sociais assim, né? Ah, todo mundo está feliz, a pessoa nem é tão boa assim, olha toda a felicidade que ela tem. Às vezes é pura ilusão, mas... Aí a resposta dos espíritos benfeitores, né? Sim, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais tiverem recebido, mais terão que devolver. E para a gente finalizar, aí eu vou ler uma parte assim que a gente já estudou, mas que é muito linda. Vamos sentir essas palavras aqui dos benfeitores São Luís e Santo Agostinho. Olha o que eles dizem para a gente quando eles respondem a Kardec na questão 495. Ele diz assim, no meio da resposta, eles dizem assim: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Não será uma ideia muito consoladora pensar em ter sempre junto a vós seres que vos são superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a subir a montanha áspera do bem? Que são amigos mais confiáveis e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se façam nessa terra? Estes seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Eles aí estão por amor a Ele e cumprem junto de vós uma bela, porém penosa missão. Sim, os lugares onde quer que estejais, Ele estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas de quem vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. Se conhecesses melhor essa verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise, quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos. Mas com frequência, este anjo do bem terá que dizer-vos abertamente: eu não te recomendei isto, e não o fizeste. Eu não te mostrei o abismo, e nele te precipitaste. Não te fiz ouvir tua consciência, a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira? Ah, interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensei em lhes ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai progredir nessa vida, vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe de vós preconceitos e segundas intenções. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tendes guias, segui-os. Não percais de vista o objetivo, pois esse objetivo é o próprio Deus. E que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, amor. Por nos trazer o fruto dos seus estudos. Agora, continuando a nossa reunião, vamos efetuar a leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá, dos itens 17 a 19. 17. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas, capítulo 6, versículos de 22 a 23. Item 18.
Chamando para junto de si o povo com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Marcos, capítulo 8, versículo de 34 e 36, Lucas 9, de 23 a 25, Mateus 10, de 38 a 39, João 12, de 24, versículos 24 e 25. Item 19. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque vós sereis recompensados no céu. Essas palavras podem assim ser traduzidas: sede feliz quando os homens, por sua má vontade para convosco, vos fornecerem a ocasião para provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos fizerem resultará em vosso benefício. Lamentai-os por sua cegueira, e não os amaldiçoeis. Depois acrescenta que aquele que me quer seguir, pegue sua cruz, isto é, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé lhe acarretar. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto que aqueles que perderem tudo aqui na terra, mesmo a vida, pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela sua coragem, pela sua perseverança e sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrestres, Deus dirá: já haveis recebido a vossa recompensa. Agora vamos pedir aos médios que se coloquem nos seus lugares e que nós possamos continuar em paz, em harmonia, em equilíbrio, com os pensamentos serenizados, equilibrados, avisando a todos que somente o trabalho mediúnico é autorizado somente aos médiuns da nossa casa. Que possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus. Que neste momento possamos mentalizar sua figura doce, tranquila, amorosa, nos olhando, pegando as nossas mãos e dizendo assim: queridos amigos, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez a te pedir que nos envolva, nos sustente, em especial sustente e envolva as mãos dos nossos médios, que farão o refazimento fluídico neste momento, sustentando, confortando, harmonizando as nossas necessidades físicas e espirituais. Graças a Deus.
proveito as lições da existência. Adquiriremos a fé religiosa, que sabe esperar, agir, desculpar, amar e seguir, segundo a misericórdia de Deus. E também, no caminho Verdade e Vida, Emmanuel nos fala do conforto, que a espiritualidade busca incessantemente novos caminhos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é também imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar o trabalho necessário para o refazimento. Conforto espiritual é como o sol, que é o mesmo para todos, mas que penetra somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. O Cristo nunca falta em suas consolações imortais, mas para atingir faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. E também, no livro Pão Nosso, a lição das bem-aventuranças nos esclarece que o Mestre categoriza os sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras, com o imperativo de sabermos aceitá-las, onde esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado bem, onde quer que estiverem, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança, com adesão sincera às sagradas obrigações, enquanto o Mestre, na supervisão, aguarda que sejamos vitoriosos em nossas lutas e desafios. Ofereceu-nos Jesus muitas bem-aventuranças, mas ainda são raros os que realmente desejam-nos. Por isso, ainda existem muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas não são benditos no céu, que nos aguarda somente a boa vontade para perseverar na prática dos ensinamentos da lei divina, que só fala de amor, justiça e caridade, que nos custa apreender e colocar em ação. E também Joana de Ângeles, no livro Mestre de Amor, nos fala da fidelidade à fé, sabendo que caminhamos muitas vezes experimentando leve amargura ou melancolia. Todavia, não devemos temer o sofrimento. Se faz necessário esmagar na resolução firme todos os apelos do homem velho, para que das fibras dilaceradas que se recompõem nasça um homem novo, como dos escombros orgânicos da lagarta surge a borboleta que voa ligeira, cortando os céus livres. É imperioso velarmos pela paz, aprendendo no combate e no atrito benéfico as primeiras lições de plenitude, atravessando tudo sem se contaminar. E por mais que viajemos, não extinguiremos jamais, guardando os melhores recursos para impulso ao progresso e desenvolvimento das faculdades superiores que nos permitirão avançar cada vez mais a escala sagrada. Reflitamos e busquemos os pensamentos positivos, procuremos não desanimar diante dos desafios, busquemos a paz interior, busquemos o apoio de nossos protetores espirituais e busquemos também o benefício da prece. Graças a Deus. Graças a Deus, chegamos ao término da nossa reunião e que Jesus, só temos que te agradecer por tudo que recebemos, por todo o amor, por toda a paz, serenidade, pela irradiação que nos envolveu, nos sustentou durante a reunião, durante os estudos, durante o comentário.
Agradecemos também aos benfeitores da nossa casa, ao nosso querido patrono e irmão Clarencio, que nos ajuda, nos sustenta, nos envolve com todo o seu carinho, com todo o seu amor, a sua irradiação de luz, como espírito de alta envergadura que é o nosso querido irmão Clarencio. Mas Jesus, te pedimos, nos ajuda, nos sustenta para que possamos enfrentar, passar pelas nossas dificuldades. Nos ajuda a nos educarmos como espíritos imortais, passando pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pelas nossas enfermidades. Nos ajuda, Jesus. Fortalece a nossa fé, a nossa coragem, o nosso bom ânimo, para continuarmos fortes, firmes, de acordo com as suas orientações, Jesus, de acordo com a sua mensagem, de acordo com tudo que o Senhor nos ensina, nos ensinou e nos ensina sempre. Mas, Jesus, te pedimos também pelos nossos governantes, os governantes do nosso país, que eles possam trabalhar, que eles possam ser influenciados, inspirados, para trabalhar pelo bem do nosso povo, pelo bem do nosso país. E pedimos também pelos governantes de todas as nações do nosso planeta, que todos eles possam trabalhar, se esforçar em prol da humanidade, do bem da humanidade, do progresso da humanidade. Mas também te pedimos pela nossa obra, Jesus, a obra da nossa casa, que sabemos que a nossa casa na espiritualidade, ela é grandiosa, ela já está construída. Os nossos queridos benfeitores já trabalham muito na nossa casa espiritual. Mas te pedimos, nos ajuda a construir a nossa casa material. Sendo assim, querido Mestre Jesus, pedimos permissão a Ti, mas sobretudo ao nosso Pai, de bondade, amor e misericórdia, para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passos da noite de hoje. Mas Jesus, continue conosco, nos acompanhando, nos influenciando, nos sustentando, porque precisamos muito de Ti. Graças a Deus.